Nessa videoaula, a gente vai conversar sobre a primeira visita que você fará a campo e também como escolher o local para desenvolver o seu projeto integrador. Então vamos à lousa comigo que eu preparei um conjunto de slides que vai ajudar você com algumas dicas. Vamos lá. Bom, é importante dizer para vocês, eu sempre gosto de usar essa imagem porque eu lembro vocês sempre, né, quando eu utilizo essa imagem, do ciclo que a gente precisa cumprir dentro do projeto integrador. A gente tem a etapa da imersão, certo? Que é o entendimento do problema. Depois a gente tem o momento de ideação para a geração de novas ideias e a gente também tem o momento de prototipar para analisar e verificar quais são as melhores formas da gente responder ao problema, tá? Então, nesse caso, nessa videoaula que a gente vai conversar agora, a gente está ainda na fase de imersão para o entendimento do problema, tá? A gente vai coletar, vocês vão coletar informações que ajudem vocês na elaboração do problema, tá bom? Vamos lá? Aí. Então, como que eu defino o local da visita, né? O local para o desenvolvimento do meu projeto integrador? Discuta em grupo sobre o tema, buscando indicativos de temas específicos que todos os integrantes gostariam de abordar. Isso significa que vocês precisam, em conjunto, a partir do tema central que foi dado pela Univesp, identificar qual é o tema que vocês gostariam de seguir, né? E a partir daí, definir um local para visitar, para conversar com as pessoas, que deem abertura para que vocês possam ir lá e conversar com as pessoas e, de repente, desenvolver o seu projeto integrador, tá? É importante dizer que essa escolha, às vezes, ela é um pouco complicada, nem sempre vocês conseguem rapidamente encontrar um local. Mas não é necessário, né, se desesperar, porque vocês conseguem ao final, tá? Precisa insistir um pouco e tal, e tudo isso faz parte do aprendizado de vocês, tá bom? Aí depois, vocês precisam definir o público de interesse. Eu sempre trago alguns exemplos das licenciaturas, porque eu considero que é mais fácil, mas vamos lá. Por exemplo, se vocês forem desenvolver um trabalho dentro de uma escola, eu posso desenvolver tanto com professores ou com alunos, né? Então, qual é esse público de interesse? Ou eu posso, por exemplo, desenvolver com os funcionários da escola de forma geral. Se eu estou numa empresa, eu posso desenvolver com o diretor ou eu posso desenvolver também com clientes, enfim, tá? Eu estou dando alguns exemplos aqui para vocês entenderem o que é o público de interesse, tá bom? Então, assim, trabalhar com alunos, professores, gestores de empresas, quem são essas pessoas? Depois, defina lugares. Qual local terá o público desejado? Conheço instituições que gostariam de participar do projeto? Como eu disse, nem sempre é tão fácil, algumas pessoas conseguem mais rápido e outras mais devagar, mas sempre nas 2 primeiras semanas vocês conseguem, é super interessante esse processo de escolha, né? Porque, eventualmente, mesmo dentro do polo, dentro da turma de vocês têm pessoas que já estão no mercado de trabalho. Então, eventualmente, vocês podem até pedir para colegas do polo, né, do grupo, ajuda para escolher, né, para conseguir entrar no local para o desenvolvimento do projeto integrador de vocês. Aí a gente tem assim, depois que escolheu o local, a gente tem a parte da visita. Como é que essa visita funciona para vocês irem a primeira vez? Então, elabore um roteiro da visita e os locais que você gostaria de conhecer. Isso é muito importante. Vocês precisam entender que vocês desenvolverão um projeto dentro desse lugar, né? Então, o foco da visita é justamente identificar aspectos importantes relacionados ao tema que vocês gostariam de desenvolver, tá? Então, não é uma visita com um olhar não focado, né? Com um olhar aberto em relação a esse local. Mas é uma visita com um roteiro, com um lugar que vocês gostariam de visitar, por exemplo, quais salas vocês gostariam de visitar dentro dessa empresa. Se é uma fábrica, por exemplo, eu gostaria de visitar a fábrica em si ou os escritórios, as pessoas que ficam nos escritórios. Então, que tipo de pergunta eu gostaria de fazer, né? Que daí é o item 2 aqui. Elabore um roteiro de perguntas. É importante isso porque vocês podem eventualmente esquecer de alguma coisa. Então, esse roteiro todo, ele serve para ajudar vocês nesse momento inicial de contato com o lugar que vocês vão desenvolver o projeto integrador, tá? Depois, faça um resumo, um checklist do que você vai observar em campo com os recursos que serão necessários para o registro, tá?
o público de interesse e as questões norteadoras do bate-papo inicial. Então, assim, uma coisa que eu sempre comento é a importância de vocês não marcarem todas as coisas na frente das pessoas. Então, por exemplo, você está entrevistando uma pessoa, de repente ela até dá abertura para você fazer isso e você consegue anotar algumas coisas. Mas é muito desagradável você já anotar as questões, né, ou enfim, as respostas na frente das pessoas. Então percebam, na conversa com o outro, né, existe uma etapa do Design Thinking que é justamente se colocar no lugar do outro, né? Então tente ser a empatia, né? Tente ser o mais empático possível para que vocês consigam obter as informações que vocês precisam. Terminando tudo isso, vocês podem anotar, né, num caderno, saindo desse lugar, se vocês não conseguirem anotar no lugar na primeira visita, né, no primeiro contato, saiam de lá e já comecem a anotar e registrar tudo aquilo que vocês coletaram nessa primeira visita, tá bom? Depois, a gente tem aqui algumas dicas para entrevistas. Então, assim, vocês fizeram a primeira visita, fizeram uma observação toda, né, do lugar onde vocês vão desenvolver o projeto integrador, fizeram várias perguntas, mas em alguns locais, alguns alunos conseguem fazer entrevistas com as pessoas. E aqui tem algumas dicas. Essa entrevista pode ser tanto nessa primeira ida ao lugar, né, de desenvolvimento do projeto, como também pode ser num momento mais para frente. Então, essas dicas elas são importantes porque vocês vão utilizá-las em vários momentos do projeto integrador. Vamos lá, então. Pergunte por quê. Mesmo quando você achar que sabe a resposta, pergunte por que a pessoa faz ou diz aquilo. As respostas algumas vezes vão surpreender. Uma conversa iniciada a partir de uma questão deve ir tão longe quanto for necessário, tá? Isso para vocês coletarem dados e conseguirem entender os problemas e as situações que ocorrem e que são relacionadas a aquele determinado problema que vocês estão estudando com bastante profundidade, tá bom? Quando fizer uma pergunta, nunca diga geralmente, porque aí você vai acabar induzindo a pessoa a responder aquilo que você quer, tá? Então, assim, conte-me a respeito da última vez que você, e aí você deixa a pessoa dizer, tá bom? Incentive histórias. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa conte você colete, né, um número maior de dados a respeito do problema que você está estudando. Então, sendo verdadeiras ou não, as histórias que as pessoas contam revelam sobre suas percepções de mundo. Faça perguntas que levem os entrevistados a contarem histórias. Preste atenção a sinais não verbais, esteja atento à linguagem corporal e emocional das pessoas. Não se preocupe com o silêncio, tá? Entrevistadores frequentemente sentem necessidade de perguntar alguma coisa quando há uma pausa. E muitas vezes nessas pausas as pessoas estão pensando para responder ou quando você de repente faz um corte, né, e fala primeiro com a pessoa, você pode estar inibindo a pessoa de falar alguma coisa, tá? Não sugira respostas para suas perguntas, como eu disse há pouco. Você não quer indicar, né, não quer induzir a pessoa a responder aquilo que você espera, tá? Faça perguntas de forma neutra. O que você acha de dar presentes para sua esposa? É uma pergunta melhor do que você não acha que fazer compras é ótimo? Isso porque a primeira pergunta não insinua que exista uma resposta correta, tá? Então, o mais importante neste momento é coletar informações que não sejam, em que você não induziu a resposta àquilo que você quer de resposta, né? Não faça perguntas binárias, não faça perguntas que a resposta seja sim ou não, tá? Então, a gente quer que a pessoa fale, lembre-se, é uma entrevista, então eu quero que a pessoa fale. Perguntas binárias, normalmente, a gente usa em questionários, tá? Perguntas de entrevista, a gente quer que a pessoa fale e desenvolva a respeito do tema que ela está tratando, tá bom? Apenas 10 palavras em cada pergunta, bem rápido, né? Bem, assim, na verdade, a pergunta tem que ser clara, a pessoa tem que entender com clareza aquilo que você tá perguntando. Se você se alonga muito, você não consegue, a pessoa eventualmente pode responder coisas que você não queria saber porque ela entendeu de uma outra forma aquela pergunta que você está fazendo, tá bom? Faça uma pergunta por vez,
de novo, a gente quer coletar o maior número possível de dados, então, né, em profundidade, então a gente não vai fazer 2 ou 3 perguntas, porque se você fizer 3 perguntas, a pessoa normalmente pode escolher uma pergunta para responder, e a gente quer a resposta para todas as perguntas, tá? Na verdade, assim, são algumas dicas que eu preparei para vocês, mas é claro que vocês precisam sentar em grupo e organizar, né, aquilo que vocês pretendem com a visita a campo, né, e verificar qual é o melhor instrumento. De repente, o melhor instrumento nem é entrevista, mas é um formulário, enfim, é só observação, mas o mais importante disso tudo aqui é a organização do grupo, tá? Bom, certifique-se que você está preparado para coletar os dados, né? Então, faça entrevistas sempre em pares, para que uma pessoa faça a pergunta e o outro possa anotar, como eu falei no início. Então, evitar de ser uma pessoa só, porque aí enquanto a pessoa está falando, você está anotando na frente dela, não é muito legal, tá? Então, o importante nesse momento é sempre em par, para que vocês consigam coletar, anotar, né, coisas que eventualmente a pessoa que está entrevistando não consegue perceber. Por exemplo, como eu disse, olhar as emoções é uma coisa que talvez a pessoa que está entrevistando, não sei se ela vai conseguir notar na quantidade de coisas que estão acontecendo ao redor. Então, é interessante sempre ir em par ou mesmo em mais pessoas. Formas de registro, vamos lá. Peça se pode fotografar os lugares, como eu disse, em situações em que vocês têm menores produtos, que você tem que fotografar, por exemplo, uma atividade que está sendo feita numa sala de aula e que tem menores, você não pode fotografar sem a autorização dos pais. Então, peça para o responsável, né, para quem está te acompanhando nessa visita, se você pode fotografar, o que é que você pode fotografar e o que você não pode fotografar. Pergunte se pode gravar o áudio da entrevista, fica mais fácil depois, vocês podem transcrever ou mesmo ouvir novamente para coletar as informações que são mais importantes para o trabalho de vocês. Ao terminar a visita, anote os pontos principais no caderno de campo. Tá? Um caderno de campo é sempre bastante interessante para que vocês possam ter o registro todo da visita, né, e do projeto em si, tudo organizado num único local. O caderno de campo não precisa necessariamente ser um caderno, ele pode ser uma pasta no Drive, ele pode ser, como eu apresentei no vídeo de orientações do projeto integrador, vocês viram que há algumas possibilidades, por exemplo, o Google Drive, né, que é uma ferramenta online, vocês podem utilizar para colocar as fotos, as imagens, enfim, todo o material que vocês coletarem lá na visita, tá? Então, não precisa necessariamente ser um caderno de campo em si. Tem gente que gosta de escrever, pode usar, claro, mas também pode ser o Google Drive, porque aí todo mundo tem acesso a todas as informações do projeto, lembrando que é um projeto coletivo, é um trabalho colaborativo. Então, isso exige também esse pensar a respeito do acesso às informações do desenvolvimento do trabalho, tá bom? E por último, compartilhe os registros entre os integrantes. Como eu disse, uma possibilidade poderia ser o Google Drive, o Google Docs, para o desenvolvimento desse caderno, desses registros todos, tá bom? Espero que essas dicas ajudem vocês no desenvolvimento do projeto integrador e, novamente, espero que vocês desenvolvam projetos excelentes ao longo do semestre. Eu vejo você numa próxima videoaula, então, até lá!